Olá para você, bom dia, sou Rodrigo Polesso, novamente o fundador do emagrecerdeves.com e também o criador do programa de emagrecimento Código Emagrecer de Vez, que talvez você tenha ouvido falar já. Bom, pegue a sua marreta aí. Por que pegue a sua marreta aí? Porque esse é um vídeo especial, esse é o primeiro vídeo aí que eu quero começar para derrubar paredes de mito amarretada. Então a gente vai derrubar mitos aqui, começando hoje com o primeiro grande mito que a gente vai começar já com o pé direito. Então compartilhe esse vídeo com as pessoas por aí, porque eu acho que se tratando de saúde, a gente precisa acreditar no que é verdadeiro, no que é baseado em evidências, não só em mitos, porque a gente está tratando da nossa saúde. Se a gente tomar decisões relacionadas à nossa saúde baseado em informações falsas, nós vamos estar prejudicando o nosso próprio bem-estar, a nossa própria saúde, a nossa própria boa forma. Então, a partir de agora, essa série especial para derrubar mitos, ok? E o primeiro mito que a gente vai derrubar hoje, nesse vídeo aqui, é o grande, famosíssimo mito de se comer de 3 em 3 horas. Se você já segue meu trabalho há muito tempo, ou escuta os podcasts da Tribo Forte, por exemplo, você já sabe que esse é um mito. Só que a maior parte da população não sabe ainda. E eu vou mostrar aqui por que isso é um mito, tá? Hoje, se você for consultar com um profissional de saúde, tem grande chance esse profissional de saúde recomendar para você comer de 3 em 3 horas. Enfim, por que esse é um mito? Primeiro, vamos tentar entender por que ele existe. Ele existe basicamente por causa da falsa crença que você precisa acelerar o seu metabolismo para você perder peso. Para começar, isso é baseado na questão de quantitativo de emagrecimento, ou seja, na quantidade calórica do emagrecimento, que você precisa focar em gastar mais calorias, e ingerir menos para emagrecer. A gente sabe que a qualidade é muito mais importante que a quantidade quando se tratando de alimentação. Mas esse é um outro assunto, tá? Vamos falar aqui sobre essa questão primeiro. Comendo 3 em 3 horas, a ideia é que você, comendo seguido assim, você mantenha o seu metabolismo aceso, acelerado e queime mais energia, mais calorias durante o dia, e isso faz com que você emagreça mais rapidamente. Primeiro, se a gente esquecer essa ideia toda, esquecer que isso é famoso, e a gente for fazer uma análise sóbria sobre isso, primeiro, essa ideia parece meio estranha, que para emagrecer você precisa comer mais, mais seguido, mesmo sem fome. Se você já fez essa questão de comer 3 em 3 horas, e eu já fiz de 3 em 3 horas, até de 2 em 2 horas, tá? Você tem que comer mesmo quando não está com fome. Isso é ridículo, na minha opinião. Se você está pensando em emagrecer, você não precisa comer quando tem fome, muito menos seguido, muito mais que você tem vontade. Mas é daí que saiu essa ideia, essa crença, esse mito. Mas agora vamos ver um pouco sobre os fatos e por que disso ser um mito. Ok, então eu vou trazer alguns resultados de estudos aqui de forma bem simplificada para você. Eu faço questão de passar a informação do estudo imparcial para que você possa tomar sua própria decisão se você vai atrás desse mito ou se você refuta ele ou aceita ele, ok? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui. Uma meta-análise, tá? Uma meta-análise é uma análise de vários estudos sobre o tópico. Então é melhor que um estudo só, é uma análise de vários estudos sobre o mesmo tópico. Então a meta-análise de 1997, publicado no conceituado jornal britânico de nutrição, concluiu o seguinte: uma revisão detalhada dos possíveis mecanismos para explicar uma vantagem metabólica de se comer mais frequentemente, como de 3 em 3 horas, falhou em revelar qualquer benefício significativo em respeito a gasto calórico. Bum! Isso já mostra, nessa questão de comer 3 em 3 horas para gastar mais calorias durante o dia, aí já matou a pau, já colocamos abaixo essa parte. Mas vamos continuar. Essa meta-análise continua. Finalmente, com a exceção de um único estudo, que tem bastante pontos de falha, não existe nenhuma evidência que a perda de peso em uma dieta hipocalórica seja alterada devido à frequência das refeições. Ou seja, uma dieta mais baixa em calorias, se ela já é mais baixa em calorias, digamos assim, não vai ter alteração nenhuma no resultado se você come mais frequente ou menos frequente, é indiferente, ok? Mas vamos continuar em seguida, tá? Você vai querer ouvir o resto disso aqui. A próxima fala o seguinte: agora, outra revisão, essa de estudos sobre o tema também, publicada já em 2009, mais atual, digamos assim, concluiu o seguinte: as limitadas evidências disponíveis sugerem que não existe nenhuma associação entre a frequência das refeições e o peso ou saúde, tanto em relação ao emagrecimento quanto ao mantenimento de peso, ainda com uma possível associação inversa entre frequência e gordura. O que quer dizer com isso? Quanto mais frequentemente você come, mais gordura você tende a ter. Olha só. Agora vamos continuar. Outro estudo, esse de 2015, esse é bastante interessante. Ele comparou se comer 2 refeições por dia
com 6 refeições por dia durante 2 semanas, sendo que ambas as intervenções tinham a mesma quantidade calórica, ok? Então assim, 11 mulheres obesas foram randomizadas em 2 grupos, ambos com a mesma quantidade calórica, um comendo 2 refeições por dia, outro comendo 6 refeições por dia. No final, o grupo de 6 refeições por dia perdeu uma média de 1,9 kg de peso, enquanto o de 2 refeições por dia perdeu uma média de 2,8 kg de peso, ou seja, 33% a mais em 2 semanas apenas. Mais um estudo aí mostrando que esse tipo de coisa parece ser um mito de fato, essa questão da frequência, né? Agora, para fecharmos esse assunto, tem uma outra revisão, de novo, mais uma revisão, alta qualidade de estudos sobre o tema, de 2014, publicado no jornal Nutrition, que é respeitado também, concluiu o seguinte: os achados dessa revisão indicam que há incerteza na literatura quando interpretando uma frequência de alimentação de refeições ótima para tratamento de obesidade, onde uma redução nessa frequência pode até mostrar efeitos mais favoráveis no perfil lipídico de gordura, né, de indivíduos obesos, comparando-se com o aumento dessa frequência. Olha só, as informações não estão claras, estão dizendo os estudos, e eles acham que uma menor frequência de alimentação gera mais benefícios do que uma maior frequência. Está apontando para o outro lado já. Então, é interessante ver que vários estudos mostram claramente que não há benefícios extras em emagrecimento ao se comer de 3 em 3 horas, né? Em outras palavras, todo esse mito, essa ideia difundida abertamente hoje em dia de comer 3 em 3 horas, foi baseada em nenhuma evidência científica. E agora a gente precisa vir aqui com evidência científica para poder quebrar o mito. Para implantar um mito não precisa de evidência, é só implantar um mito. Agora para quebrar ele precisa, né? É muito mais forte a resistência das pessoas para quebrar mito, né, do que para você acreditar numa nova verdade. Isso é meio que um absurdo por si só, né? Agora, por que não falar um pouquinho sobre os benefícios, grandes benefícios que existem nos períodos em que você não está comendo, tá? Quando você não está comendo, você está fazendo jejum, você dá uma folga para o seu corpo metabolizar os lixos tóxicos dele, se reciclar, se refazer. Se você come entre 3 horas, isso não existe, o teu corpo não tem folga. Processar alimento é prioridade, ele não tem folga para se reconstruir, se otimizar. Tão importante é isso que em 2016, esse ano, o japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 por estudar mais sobre a autofagia, que é um mecanismo que acontece exclusivamente quando você não está se alimentando. A autofagia é associada à longevidade, à saúde, fortalecimento do sistema imunológico, a um monte de coisa. Que isso que acontece quando você está em jejum, quando o teu corpo pode se otimizar, reconstruir, né, otimizar as organelas, as células mortas, desfazer dos lixos, né, e realmente se fortalecer por si só. Na época lá de Hipócrates, ainda lá atrás, ele mesmo falava que o jejum é o melhor dos remédios. Então comer o tempo inteiro deve ser a pior das indicações possíveis, né? Agora vamos lá, outra coisa bastante interessante também. Veja comigo esse gráfico na tela agora, tá? Até poucas décadas atrás, a população costumava se alimentar 3 vezes ao dia. Aí, na década de 70, era normal a população se alimentar 3 vezes ao dia, café, almoço e janta. Isso já propicia aí um jejum automático de pelo menos 12 horas, ao menos uma vez ao dia, né? Que é quando você dorme e acorda. Então, 12 horas entre a janta e o café. Hoje as pessoas, como você pode ver, comem muito mais seguido. Em média, 5 refeições ao dia e até mais, né? E estão mais gordas e doentes do que nunca. Então você vê, comer tão seguido assim é uma coisa muito nova, tá? E nunca estivemos tão doentes, tão acima do peso, tão diabetes, todo tipo de problema. Nunca antes na história. Então, até pouco tempo atrás, na época do teu pai, talvez da sua avó, da sua bisavó, era comum ter 3 refeições por dia. Você tinha um período que você não comia, não ficava de lanchinho o tempo inteiro, não tinha esse mito estúpido de comer de 3 em 3 horas, sem embasamento científico nenhum, que está causando mais problemas do que vantagem pra gente. E olha só, então essa é uma coisa nova que surgiu, coincidentemente por causa da popularização também desse mito, né? E outra coisa, por que a gente come mais seguido hoje em dia? Porque o que a gente come, os alimentos que a gente come são menos nutritivos, ou seja, a gente precisa de mais quantidade para obter a mesma quantidade de nutrientes, como o gorila da floresta fica mascando na folha o dia inteiro, porque a folha tem muito baixa densidade nutricional. E a gente comer pão, farináceos, açúcares, processados, refinados, essas coisas, tem muito pouco nutriente em concentração, então precisa comer mais deles e ficar adoecendo o tempo inteiro. Agora, por que algumas pessoas podem pensar, minha amiga perdeu peso porque comeu entre 3 horas? Por que algumas pessoas se dão bem comendo entre 3 horas?
né? Porque essa não é a única alteração que as pessoas fazem. Se a pessoa começa a comer 33 horas, é porque ela está querendo emagrecer. E se ela quer emagrecer, ela vai parar de comer sobremesa, tanto que ela está comendo, de tomar 3 litros de Coca-Cola por dia, de comer açúcar, de comer fast food, ela vai começar a se exercitar. Enfim, uma pessoa que decide comer 33 horas, ela vai mudar um monte de outros hábitos. Então, novamente, a filosofia aqui, a ideia é inversa. A pessoa está emagrecendo apesar dela estar comendo 33 horas, não porque ela está comendo 33 horas. Se ela fizesse todas as alterações que ela está fazendo e começasse a comer normalmente, sem ser 33 horas, ela teria possivelmente mais resultados do que comendo mais seguido assim. Então, cuidado com a interpretação desse tipo de coisa. É por isso que a gente interpreta errado às vezes e passa a mensagem para frente, né? E essa é basicamente o que uma revisão publicada em 2014 diz. Olha, a simples comparação entre frequência alimentar e gordura corporal ou índice de massa corpórea deveria também considerar se essa frequência alimentar está associada com outros fatores saudáveis, por exemplo, o aumento da atividade física. Olha só, a revisão própria fala isso. Não dá para se enganar, pessoal. Se tem gente com experiência positiva de comer 33 horas, não é por causa disso. É por causa de todas as alterações que a pessoa está fazendo, da qualidade da alimentação, em parar de comer porcaria, de começar a se exercitar, desse tipo de coisa, né, que colabora, e não o fato de ela comer 33 horas. Ela emagrece apesar desse obstáculo dela comer 33 horas, certo? Isso não é um hábito sustentável a longo prazo, a gente sabe. Agora, a minha grande sugestão, e essa é a base do programa Código Emagrecer de Vez, a ideia de você utilizar de uma forma estratégica, baseada em evidência, uma alimentação correta que foque na qualidade da alimentação e não foque nem na quantidade, e depois na implementação estratégica e correta e incremental de um programa de jejum intermitente natural, como estilo de vida. E as pessoas, são vários milhares de pessoas lá dentro já, estão obtendo resultados incríveis de emagrecimento, saúde, bem-estar e melhor, como estilo de vida para manter isso pro resto da vida, porque tudo isso é baseado em evidência científica, não em mito, não em achismo. Se você tem interesse em seguir o programa Código Emagrecer de Vez, só se você quer emagrecer, porque a prioridade do programa é ajudar você a emagrecer de vez. É só você entrar em códigoemagrecerdevez.com.br, ok? É só entrar lá. Então, espero que esse vídeo hoje, abrindo essa série de quebra de mito, tenha sido útil para você. Eu espero ter trazido um corpo de evidências bastante significativo para você. São revisões, são estudos, então é bastante tempo de análise, bastante sujeitos de análise, bastante coisa que precisou ser feita para sair essas revisões, e a gente vê de forma inequívoca aí que não existe base científica para se acreditar e continuar propagando esse mito de comer em 3 em 3 horas, ok? Então, essas são minhas informações para você, porque eu acho que elas vão te trazer bem. Você tem direito de saber da verdade, direito de saber o porquê das coisas, ok? Porque a sua saúde é muito importante. Então, compartilhe esse vídeo, por favor, com as pessoas. A gente se fala no próximo. Siga esse canal aqui para acompanhar os próximos vídeos da série, ok? Um grande abraço para você e até o próximo.